Antes de qualquer palavra que você disser hoje, antes mesmo de olhar o celular, responder mensagens ou pensar nos problemas que o esperam, existe um instante silencioso que pode mudar completamente o rumo do seu dia. A maioria das pessoas desperdiça esse momento sem perceber. Mas aqueles que compreendem o poder espiritual da primeira oração da manhã começam a viver uma realidade diferente. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque mudaram a direção da própria consciência antes que o medo, a pressa e a preocupação assumissem o controle. Se esta mensagem apareceu para você logo agora, talvez isso não seja coincidência. Talvez exista algo que a inteligência divina deseja que você ouça antes que este dia continue. Por isso, eu lhe faço um pedido. Não saia deste vídeo antes de ouvir cada palavra até o final. Porque a oração que você fará hoje pode não apenas transformar as próximas horas, ela pode iniciar uma sequência de acontecimentos que você esperava há muito tempo. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra pronunciada com fé não é apenas um desejo lançado ao universo. Ela é uma ordem criadora, uma semente espiritual que começa a produzir resultados invisíveis antes mesmo de se tornarem visíveis. E existe um motivo pelo qual a primeira oração do dia possui uma força tão especial. Quando você desperta, sua mente ainda não foi completamente tomada pelas notícias, pelas preocupações, pelas cobranças ou pelos velhos hábitos de pensamento. É nesse estado que sua consciência está mais receptiva para aceitar uma nova verdade. É nesse momento que você pode escolher entre alimentar o medo ou alimentar a fé. Entre repetir as preocupações de ontem ou inaugurar uma realidade completamente diferente. Talvez você tenha acordado hoje carregando preocupações financeiras. Talvez existam contas para pagar. Talvez você esteja esperando uma resposta importante. Talvez esteja buscando uma oportunidade que ainda não apareceu. Ou talvez exista apenas um peso dentro do coração que você já não consegue explicar. Independentemente do motivo que o trouxe até aqui, saiba de uma coisa. Você não precisa começar este dia da mesma maneira que terminou o anterior. Existe uma nova possibilidade sendo oferecida a você exatamente agora. E tudo começa com uma decisão muito simples. A decisão de entregar sua primeira palavra ao divino, em vez de entregá-la ao medo. Porque aquilo que ocupa seus primeiros pensamentos costuma acompanhar todo o restante do dia. Quem desperta declarando escassez tende a enxergar mais escassez. Quem desperta esperando dificuldades encontra dificuldades em todos os lugares. Mas quem começa a manhã reconhecendo a presença da inteligência infinita, cria espaço para que soluções, oportunidades e milagres encontrem o seu caminho. Não porque está forçando a realidade, mas porque está entrando em harmonia com uma realidade maior. Antes de continuarmos, quero convidar você para um pequeno gesto de fé. Escreva agora nos comentários: eu entrego meu dia a Deus. Não escreva apenas como uma frase, escreva como uma declaração, como alguém que decide, logo nas primeiras horas do dia, que não permitirá que o medo determine o próprio destino. Enquanto você faz isso, algo importante começa a acontecer. Sua mente deixa de agir como espectadora da vida e passa a assumir o papel de co-criadora da realidade que deseja experimentar. Permaneça comigo até o final, porque, dentro de alguns instantes, você entenderá por que Florence considerava que a palavra pronunciada no início da manhã possui um poder capaz de influenciar tudo o que acontece depois. E talvez, pela primeira vez, você descubra que a oração mais importante da sua vida não é aquela feita nos momentos de desespero. É justamente a primeira oração da manhã. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem quando uma mensagem como esta aparece diante delas. Por que justamente hoje? Vivemos em um mundo cheio de distrações. Todos os dias milhares de vídeos, notícias e informações disputam a nossa atenção. Ainda assim, por alguma razão, foi esta mensagem que chegou até você. Talvez você pense que foi apenas uma recomendação do algoritmo.
Mas Florence dizia que nada acontece por acaso quando estamos verdadeiramente prontos para receber uma nova direção. A vida responde ao estado da nossa consciência, e quando estamos preparados para uma transformação, as palavras certas encontram o caminho até nós. Talvez você tenha acordado hoje sentindo um peso que não conseguia explicar. Talvez tenha aberto os olhos já preocupado com o que precisa resolver. Talvez tenha pensado: será que hoje será diferente? E, sem perceber, encontrou esta oração. Isso não significa que todos os acontecimentos sejam mágicos ou predestinados. Significa que, quando o coração está disposto a ouvir, ele passa a reconhecer aquilo que antes ignorava. Talvez esta seja a manhã em que você finalmente deixará de começar o dia alimentando a ansiedade, para começar alimentando a confiança. Pense por um instante no caminho que você percorreu até aqui. Quantas vezes você tentou resolver tudo apenas com esforço? Quantas vezes acreditou que precisava carregar sozinho o peso das responsabilidades? Quantas manhãs começaram com pressa? Preocupações, notícias negativas, contas para pagar, medo do futuro? Sem perceber, muitas pessoas fazem da primeira conversa do dia um diálogo com a preocupação. Antes mesmo de sair da cama, já estão repetindo mentalmente tudo aquilo que pode dar errado. E então perguntam por que o restante do dia parece pesado. Florence ensinava que a palavra é um decreto. E antes da palavra falada, existe a palavra silenciosa, o pensamento. O primeiro pensamento da manhã costuma abrir a porta para todos os outros que virão. Se ele nasce da escassez, o restante do dia tende a ser conduzido pela escassez. Se ele nasce da confiança, a mente começa a procurar caminhos, soluções e oportunidades. É como ajustar a direção de um navio logo ao sair do porto. Uma pequena mudança no início pode levar a um destino completamente diferente no final da viagem. Talvez você esteja vivendo um período de espera, esperando uma resposta, uma oportunidade, uma cura, uma reconciliação, uma porta profissional, ou simplesmente um sinal de que Deus ainda está conduzindo seus passos. Se esse é o seu caso, permita-me dizer algo importante. Os maiores movimentos espirituais quase sempre começam em silêncio. Antes que uma porta se abra, existe uma preparação invisível. Antes que a colheita apareça, a semente trabalha debaixo da terra. Antes que a resposta seja vista, algo já começou a se mover onde os olhos não conseguem alcançar. É por isso que você não deve medir esta manhã apenas pelo que consegue enxergar. Talvez aquilo que você pediu em oração já esteja sendo organizado neste exato momento. Talvez existam encontros sendo preparados, oportunidades tomando forma, livramentos acontecendo sem que você perceba, ideias que chegarão na hora certa, pessoas que cruzarão o seu caminho exatamente quando forem necessárias. A inteligência divina nunca trabalha apenas no que é visível. Ela prepara primeiro o invisível. E quando chega o momento certo, aquilo que parecia impossível simplesmente encontra uma maneira de acontecer. Por isso, permaneça comigo. Nos próximos minutos, você compreenderá qual é o hábito silencioso que impede milhares de pessoas de experimentar esse fluxo de paz, direção e prosperidade logo nas primeiras horas do dia. Porque existe um erro que parece pequeno, mas que pode enfraquecer o poder da sua primeira oração todas as manhãs. Existe um erro que quase ninguém percebe. Ele não faz barulho, não chama a atenção. E justamente por isso, continua se repetindo todos os dias na vida de milhões de pessoas. O erro não está na oração. O erro está no estado de consciência com que a oração é feita. Muitas pessoas acordam, fazem uma oração rápida, dizem amém. E poucos segundos depois, já voltam a alimentar exatamente os mesmos pensamentos que estavam tentando entregar a Deus. Pedem paz, mas passam o dia inteiro esperando problemas. Pedem prosperidade, mas continuam afirmando que nunca têm o suficiente. Pedem portas abertas,
mas acreditam, no fundo do coração, que nada dará certo. Florence ensinava que não basta pronunciar palavras de fé se a imaginação continua produzindo cenas de fracasso. A vida responde muito mais àquilo que você aceita como verdadeiro do que àquilo que você apenas deseja. Pense por um instante. Qual foi o seu primeiro pensamento ao acordar hoje? Foi gratidão ou preocupação? Foi confiança ou medo? Você pensou nas possibilidades ou nos obstáculos? Não existe julgamento nessa pergunta. Existe apenas um convite para observar. Porque aquilo que ocupa sua mente nos primeiros minutos da manhã costuma definir a direção emocional de todo o restante do dia. Imagine alguém que, ao abrir os olhos, já diz para si mesmo: hoje vai ser difícil. Nada muda na minha vida. Eu não sei como vou resolver isso. Mesmo que essa pessoa faça uma oração logo depois, sua mente continua fortalecendo exatamente a realidade que deseja deixar para trás. É como tentar plantar uma semente em um solo que, ao mesmo tempo, você insiste em endurecer. A oração abre a porta, mas é a sua consciência que decide atravessá-la. Florence dizia que a palavra unida à expectativa cria um poder extraordinário. Isso significa que a fé não termina quando a oração acaba. Ela continua na maneira como você pensa, na forma como você fala, naquilo que espera encontrar ao longo do dia. Talvez seja por isso que tantas pessoas afirmam: eu oro todos os dias, mas parece que nada acontece. A pergunta não é apenas: você ora? A verdadeira pergunta é: em que você acredita nos minutos seguintes à oração? Porque é muito fácil dizer: Deus está cuidando de mim. E 5 minutos depois, repetir: estou sozinho. É fácil declarar: a abundância está chegando. E logo em seguida afirmar: minha situação nunca vai mudar. Percebe a contradição? Não é a oração que perde força. É a dúvida repetida centenas de vezes durante o dia que acaba falando mais alto. Florence Scovel Shinn ensinava que cada palavra é uma semente lançada na mente subconsciente. E o subconsciente não discute. Ele aceita aquilo que recebe repetidamente. Se você alimenta esperança, ele fortalece esperança. Se alimenta medo, ele fortalece medo. Por isso, a primeira oração da manhã é muito mais do que um ritual religioso. Ela é um alinhamento. É o momento em que você decide quem conduzirá o restante do seu dia: o medo ou a fé, a escassez ou a abundância, a ansiedade ou a confiança na inteligência infinita. Talvez hoje você esteja percebendo que o maior bloqueio nunca foi a falta de oportunidades, nunca foi a falta de capacidade, nunca foi o mundo ao seu redor. Talvez o verdadeiro bloqueio tenha sido permitir que a primeira voz que você escutasse todas as manhãs fosse a voz da preocupação. Mas isso pode mudar agora, porque nos próximos minutos você descobrirá como substituir esse antigo padrão por uma nova identidade espiritual. Uma identidade que Florence considerava essencial para que a prosperidade, a paz e as oportunidades encontrassem naturalmente o seu caminho. E quando essa mudança acontece dentro de você, o mundo à sua volta começa, pouco a pouco, a responder de uma maneira completamente diferente. Agora que você identificou o erro, chegou o momento mais importante até aqui, porque não basta deixar de alimentar pensamentos de medo. É preciso ocupar esse espaço com uma nova verdade. Florence ensinava que ninguém muda de vida tentando lutar contra a realidade antiga. A verdadeira transformação acontece quando uma nova imagem é aceita pela mente como natural. É por isso que a sua primeira oração da manhã não deve ser apenas um pedido. Ela precisa ser uma declaração de identidade. Antes de pedir que Deus transforme as circunstâncias, permita que Ele transforme a pessoa que enfrentará essas circunstâncias. Existe uma grande diferença entre alguém que acorda pensando: espero que hoje dê tudo certo, e alguém que desperta dizendo: hoje caminho em perfeita ordem divina. Tudo o que preciso já está sendo preparado.
As duas pessoas viverão o mesmo dia, mas não viverão a mesma experiência, porque uma começa amanhã esperando sobreviver ao dia. A outra começa sabendo que será guiada durante o dia. E essa diferença muda tudo. Florence costumava lembrar que a inteligência infinita sempre responde àquilo que reconhecemos como verdadeiro. Se você acredita que cada manhã é apenas o início de mais uma luta, seu olhar procurará motivos para confirmar essa crença. Mas quando você aceita que cada amanhecer é um presente divino, uma nova oportunidade para que milagres se revelem, sua percepção começa a mudar. Você passa a notar portas que antes ignorava. Enxerga oportunidades escondidas em situações comuns. Recebe inspirações que antes eram abafadas pela ansiedade. E percebe que Deus nunca deixou de agir. Era você quem estava ocupado demais para perceber. Por isso, quero convidá-lo a fazer um exercício agora. Não apenas ouça estas palavras, receba-as como se fossem sementes sendo plantadas dentro da sua consciência. Repita mentalmente, no seu próprio ritmo: eu não acordo sozinho. A presença divina desperta comigo. Sinta essa verdade. Antes mesmo de seus pés tocarem o chão, Deus já está à sua frente preparando o caminho. Repita novamente: meu dia não será governado pelo medo. Será conduzido pela sabedoria divina. Respire profundamente. Perceba como essa simples afirmação já começa a mudar o ambiente interior. Agora diga para si mesmo: eu libero toda a ansiedade sobre o futuro. O que me pertence encontrará o meu caminho no tempo perfeito. Não há necessidade de correr atrás daquilo que Deus já está organizando. Existe um tempo para cada encontro, para cada resposta, para cada porta que se abre. Enquanto você permanece alinhado com a confiança, a inteligência infinita continua trabalhando onde seus olhos ainda não conseguem alcançar. Agora declare: eu sou receptivo às oportunidades que este novo dia traz. Talvez uma conversa inesperada, uma ideia simples, uma ligação, uma decisão, uma resposta que chega quando você menos espera. Muitas vezes, aquilo que chamamos de milagre chega vestido de oportunidade, mas somente uma mente tranquila consegue reconhecê-lo. Por isso, Florence insistia tanto na importância da expectativa. Não uma expectativa ansiosa, mas uma expectativa serena. A certeza silenciosa de que algo bom já está a caminho. Imagine como seria acordar todos os dias com essa convicção, sem permitir que as notícias definam seu humor, sem entregar sua paz às circunstâncias, sem deixar que o medo seja a primeira voz da manhã. Imagine abrir os olhos e, antes de qualquer outra coisa, lembrar-se de que existe uma inteligência infinita organizando detalhes que você sequer consegue imaginar. Essa consciência muda a maneira como você caminha, como trabalha, como fala, como toma decisões. E aos poucos, muda também os resultados que você experimenta. Porque a identidade sempre vem antes da manifestação. Primeiro você se torna uma pessoa que espera o bem. Depois começa a reconhecê-lo chegando de todas as direções. É exatamente por isso que a primeira oração da manhã é tão poderosa. Ela não muda apenas o seu estado emocional. Ela redefine a forma como você se posiciona diante da vida. E quando sua posição interior muda, o mundo exterior começa, lentamente, a responder à nova frequência da sua fé. Mas existe um detalhe que torna essa transformação ainda mais profunda. Nos próximos minutos, você fará uma visualização simples, porém extremamente poderosa, capaz de preparar sua mente e seu coração para receber este novo dia como Florence Scovel Shinn ensinava. Não com preocupação, mas com a alegre expectativa de que algo extraordinário já está em movimento. Agora, por alguns instantes, permita que sua imaginação trabalhe a seu favor. Florence Scovel Shinn ensinava que a imaginação é a oficina onde a realidade começa a ser construída. Antes que uma experiência se manifeste no mundo exterior, ela costuma nascer como uma imagem aceita pela mente.
Por isso, não ouça apenas as próximas palavras. Viva cada uma delas. Se for possível, respire lentamente, relaxe os ombros e imagine que você está começando um novo dia. Você abre os olhos. Mas, desta vez, algo é diferente. Não existe aquela sensação de peso. Não existe ansiedade antecipando problemas. Não existe a pressa que tantas vezes toma conta da sua mente. Existe apenas uma profunda sensação de paz. Você inspira lentamente e percebe que está completamente seguro. Antes mesmo de sair da cama, você sente a presença amorosa da inteligência divina envolvendo todo o ambiente. É como se uma luz invisível estivesse preenchendo cada espaço do quarto. Uma presença silenciosa, mas absolutamente real. Agora imagine seus pés tocando o chão. Você não se levanta preocupado. Você se levanta consciente. Consciente de que este dia já foi preparado por Deus antes mesmo de você abrir os olhos. Enquanto caminha pela casa, você sente uma leveza diferente. Seu coração não corre. Sua mente não cria cenários negativos. Pela primeira vez em muito tempo, existe uma certeza tranquila dentro de você. Tudo está se organizando. Tudo está caminhando na direção certa. Agora imagine que o seu telefone toca. Talvez seja uma mensagem, talvez uma ligação, talvez um e-mail. Você ainda não sabe exatamente o que é, mas, ao olhar para a tela, percebe que aquela notícia traz exatamente a resposta pela qual vinha esperando. Você sorri. Não por surpresa, mas porque no fundo já esperava que algo bom acontecesse. Continue imaginando. Ao longo do dia, pequenas coincidências começam a surgir. Você encontra a pessoa certa, recebe uma ideia que resolve um problema antigo. Uma porta que parecia fechada começa a se abrir. Uma conversa acontece naturalmente. Uma oportunidade aparece onde antes havia apenas incerteza. Perceba que nada disso acontece com esforço. Tudo flui. Tudo parece encontrar o seu lugar. Agora leve a atenção para o seu coração. Sinta o alívio. Sinta a gratidão. Sinta aquela paz que nasce quando você deixa de tentar controlar tudo e passa a confiar que existe uma inteligência maior conduzindo cada detalhe. Essa sensação é importante, porque o corpo precisa aprender a reconhecer a paz antes que ela se torne constante na sua vida. Quanto mais familiar sua mente estiver com essa experiência, mais naturalmente ela começará a agir em harmonia com ela. Florence Scovel Shinn dizia que devemos agir como se aquilo que buscamos já estivesse preparado. Não se trata de fingir. Trata-se de confiar. Confiar que aquilo que pertence a você por direito divino já está encontrando o caminho. Agora imagine o final deste mesmo dia. Você olha para trás e percebe que as preocupações que pareciam enormes pela manhã perderam completamente a força. Algumas foram resolvidas. Outras simplesmente deixaram de fazer sentido. E aquilo que parecia impossível começou a mostrar os primeiros sinais de mudança. Você sorri novamente. Fecha os olhos por um instante e diz silenciosamente: Obrigado, Deus. Eu sabia que o Senhor estava cuidando de tudo. Guarde essa cena dentro do seu coração, porque ela não é apenas um exercício de imaginação. Ela é um novo ponto de referência para a sua mente. Sempre que acordar, lembre-se dessa sensação. Lembre-se dessa paz. Lembre-se dessa confiança. Porque é exatamente desse estado de consciência que nasce uma oração verdadeiramente poderosa. E é isso que faremos agora. Nos próximos minutos, você não ouvirá apenas uma oração. Você participará de uma entrega profunda, inspirada nos ensinamentos de Florence, para consagrar este dia à inteligência infinita e permitir que cada passo seja guiado pela ordem divina. Abra o coração. Respire profundamente e permita que cada palavra encontre um lugar dentro da sua alma. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente e permita que todo o barulho da mente diminua. Não importa como foi a sua noite. Não importa quais desafios esperam por você hoje.
Neste momento existe apenas você, a presença divina e a certeza de que um novo começo sempre é possível. Ore comigo, não apenas com os lábios, mas com todo o seu coração. Inteligência infinita, fonte de toda sabedoria, de toda provisão e de todo amor. Neste início de um novo dia, eu me coloco conscientemente em tua presença. Reconheço que não caminho sozinho. Reconheço que antes mesmo de eu abrir os olhos, tu já estavas preparando o caminho diante de mim. Hoje eu escolho começar diferente. Eu não entrego este dia ao medo. Eu não entrego esta manhã à ansiedade. Eu não permito que as preocupações do mundo sejam mais fortes do que a tua paz. Entrego a ti meus pensamentos. Entrego minhas palavras. Entrego minhas decisões. Entrego meu trabalho. Entrego minha família. Entrego meus sonhos. E entrego também tudo aquilo que hoje pesa sobre o meu coração. Que a tua perfeita ordem divina governe cada instante deste dia. Que cada passo seja conduzido pela sabedoria que nunca falha. Que cada decisão seja iluminada pela verdade. Que cada encontro aconteça no momento perfeito. Que cada porta destinada a mim se abra naturalmente. E que toda porta que não pertence ao meu caminho permaneça fechada. Assim, caminho em segurança. Neste momento, eu libero toda a ansiedade sobre o futuro. Não preciso saber exatamente como tudo acontecerá. Não preciso controlar cada detalhe. Não preciso viver tentando prever aquilo que somente Deus conhece. Escolho confiar. Escolho descansar. Escolho acreditar que existe uma inteligência infinitamente maior conduzindo minha vida. Hoje abandono toda consciência de escassez. Abandono a ideia de que preciso lutar sozinho. Abandono o medo de não ser suficiente. Abandono a preocupação constante com aquilo que ainda não aconteceu. Esses pensamentos já não têm autoridade sobre mim. No lugar deles, recebo uma nova consciência. A consciência da abundância. A consciência da paz. A consciência da confiança. Eu aceito que o bem me procura. Aceito que oportunidades já estão sendo organizadas. Aceito que respostas já estão a caminho. Aceito que pessoas certas cruzarão o meu caminho no tempo perfeito. Aceito que ideias inspiradas chegarão exatamente quando forem necessárias. Tudo acontece sob perfeita ordem divina. Declaro que este será um dia de portas abertas. Onde houver obstáculos, surgirão caminhos. Onde houver dúvidas, surgirá clareza. Onde houver medo, surgirá coragem. Onde houver tristeza, surgirá esperança. Onde houver escassez, a abundância encontrará espaço para se manifestar. A inteligência divina trabalha por mim e através de mim. Por isso, não começo este dia preocupado. Começo este dia expectante. Algo bom está sendo preparado. Algo que talvez eu ainda não consiga enxergar, mas que já existe no invisível. Assim como o sol continua brilhando mesmo atrás das nuvens, o teu agir continua perfeito mesmo quando meus olhos ainda não percebem. Eu escolho confiar. Declaro que minha mente permanece firme na paz. Nenhuma notícia negativa governará minhas emoções. Nenhuma palavra de derrota encontrará abrigo dentro de mim. Nenhuma circunstância será maior do que a presença de Deus em minha vida. Hoje eu escolho alimentar pensamentos de vitória, pensamentos de cura, pensamentos de prosperidade, pensamentos de gratidão, pensamentos de amor. Cada palavra que pronuncio durante este dia será uma semente de bênçãos. Que meus lábios sejam instrumentos de vida, que minhas palavras levem esperança, que minhas atitudes reflitam confiança, que minha presença leve paz aos lugares por onde eu passar. Também abençoo aqueles que encontrar hoje. Que cada pessoa que cruzar meu caminho receba algo bom através de mim. Que eu seja um instrumento da tua luz. Que eu leve encorajamento onde houver desânimo. Compreensão onde houver conflito. Generosidade onde houver necessidade. Sabedoria onde houver confusão. E serenidade onde houver agitação.
Eu declaro que este dia já está consagrado. Minha casa está consagrada. Meu trabalho está consagrado. Minha família está consagrada. Minhas finanças estão consagradas. Minha saúde está consagrada. Meus projetos estão consagrados. Meu futuro está consagrado. Tudo aquilo que pertence à minha vida está envolvido pela perfeita proteção da inteligência infinita. E se algum desafio surgir, não o verei como derrota. Verei como uma oportunidade para testemunhar o teu poder agindo em meu favor. Porque sei que nenhuma situação é maior do que a tua sabedoria. Nenhum problema é maior do que a tua provisão. Nenhuma porta fechada é permanente quando existe um propósito divino. Hoje eu escolho caminhar sem pressa, sem desespero, sem medo, com confiança, com alegria, com expectativa, sabendo que aquilo que me pertence por direito divino encontrará naturalmente o meu caminho. Agradeço por este novo amanhecer. Agradeço pelo ar que respiro. Agradeço pelas oportunidades que já estão vindo ao meu encontro. Agradeço pelas respostas que ainda não vi, mas que já começaram a ser preparadas. Agradeço pelos livramentos invisíveis, pelas portas que serão abertas, pelas bênçãos que chegarão de maneiras esperadas e também inesperadas. Recebo este dia como um presente. Recebo esta manhã como um novo começo. Recebo a paz que excede todo o entendimento. Recebo a direção perfeita. Recebo a abundância. Recebo a alegria. Recebo a força. Recebo a confiança. E sigo adiante, sabendo que o melhor de Deus já começou a se manifestar. Assim é, assim está feito, e assim permanece. Amém. Se você permaneceu comigo até este momento, perceba uma coisa. Talvez os problemas ainda sejam os mesmos. Talvez as circunstâncias ao seu redor ainda não tenham mudado. Mas existe uma grande possibilidade de que você já tenha mudado. E quando a consciência muda, a realidade começa, pouco a pouco, a acompanhá-la. Florence ensinava que toda manifestação visível é precedida por um movimento invisível. Antes que uma porta se abra, algo já começou a acontecer, onde os olhos não conseguem alcançar. É por isso que nunca devemos julgar uma oração apenas pelo que vemos imediatamente. A semente não aparece no mesmo instante em que toca a terra. Primeiro ela cria raízes, depois rompe o solo, só então revela o fruto. Da mesma forma, esta oração não termina quando este vídeo termina. Na verdade, é exatamente agora que ela começa a produzir seus efeitos. Talvez hoje você perceba uma paz diferente ao enfrentar uma situação que normalmente lhe causaria ansiedade. Talvez uma conversa aconteça de forma inesperada. Talvez uma oportunidade surja onde antes parecia existir apenas um obstáculo. Talvez uma resposta chegue quando você menos esperar. Ou talvez a maior mudança aconteça dentro de você. Porque uma pessoa que acorda entregue à inteligência divina já não reage à vida da mesma maneira. Ela caminha com mais serenidade, fala com mais confiança, decide com mais sabedoria. E essa nova postura começa a transformar também aquilo que acontece ao seu redor. Durante o restante deste dia, procure observar os pequenos sinais. Não espere apenas grandes milagres. Perceba também as delicadas confirmações. Uma palavra que chega na hora certa. Uma porta que se abre naturalmente. Um problema que se resolve com mais facilidade do que você imaginava. Uma inspiração inesperada. Uma sensação de paz em meio ao que antes seria motivo de preocupação. São nesses detalhes que muitas vezes a inteligência divina nos mostra que está conduzindo nossos passos. E quando esses sinais aparecerem, não os ignore. Pare por um instante, respire, agradeça, porque a gratidão fortalece a confiança, e a confiança mantém sua consciência alinhada com o bem que continua chegando. Lembre-se também de algo muito importante. A primeira oração da manhã não é uma fórmula para convencer Deus a agir. Ela é um caminho para alinhar o seu coração com aquele que nunca deixou de agir.
Deus não começou a cuidar de você quando esta oração começou. Ele já cuidava de você antes mesmo de você despertar. Esta oração apenas abriu os seus olhos para essa verdade. Por isso, quando amanhã você abrir os olhos novamente, não entregue seus primeiros pensamentos ao medo. Não entregue sua primeira atenção às preocupações. Não permita que o mundo fale com você antes da sua alma conversar com Deus. Faça da sua primeira oração o primeiro ato do seu dia. E observe, com o passar do tempo, como essa simples decisão pode transformar sua maneira de viver. Porque quando a manhã começa em paz, o coração permanece firme. Quando o coração permanece firme, as decisões se tornam mais sábias. E quando suas decisões são guiadas pela confiança na inteligência infinita, toda a sua caminhada começa a seguir uma nova direção. Antes de nos despedirmos, quero fazer um último convite. Se esta oração tocou o seu coração, não permita que este momento termine apenas como mais um vídeo que você assistiu. Transforme esta experiência em um compromisso com você mesmo. Escreva agora nos comentários: eu entrego meu dia a Deus e recebo sua paz. Escreva essa frase com fé, não apenas como um comentário, mas como um decreto para esta manhã. Sempre que você declara uma verdade com convicção, fortalece essa verdade dentro da sua própria consciência. E enquanto escreve, aproveite para ler também alguns comentários de outras pessoas. Você perceberá que existe uma corrente de oração formada por pessoas de diferentes lugares, mas com o mesmo propósito: começar o dia em paz, em confiança e em perfeita ordem divina. Se esta mensagem chegou até você no momento certo, inscreva-se no canal. Todos os dias publicamos novas orações, reflexões e ensinamentos inspirados em Florence Scovel Shinn, para ajudá-lo a despertar com mais fé, mais esperança e uma consciência cada vez mais alinhada com a abundância, a paz e a direção da inteligência infinita. Ao se inscrever, você cria um pequeno lembrete para nunca começar o dia alimentando o medo, mas sim fortalecendo sua confiança em Deus. E, se esta oração fez bem ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa iniciar esta manhã com serenidade. Às vezes, uma única oração pode ser exatamente a resposta que outra pessoa estava esperando. Agora, quando este vídeo terminar, não tenha pressa para voltar às preocupações. Permaneça por alguns instantes em silêncio. Respire profundamente. Sinta a paz que existe dentro de você neste momento. Leve essa paz para cada conversa, para cada decisão, para cada desafio, para cada oportunidade que surgir ao longo deste dia. E lembre-se, você não está caminhando sozinho. A inteligência divina já está à sua frente, preparando caminhos que você ainda não consegue enxergar. Confie, descanse, siga em frente com alegria. Que esta manhã seja apenas o começo de um dia repleto de favor, sabedoria, proteção e bênçãos inesperadas. E se desejar continuar fortalecendo sua fé, permaneça no canal e ouça a próxima oração logo em seguida. Permita que sua mente continue alinhada com a paz, porque quanto mais você alimenta a consciência da presença divina, mais naturalmente ela se torna a sua maneira de viver. Que Deus abençoe profundamente o seu dia. E que a sua primeira oração de cada manhã seja sempre o início de uma vida cada vez mais plena, abundante e guiada pela perfeita ordem divina. Até a próxima oração. Que a paz acompanhe cada passo do seu caminho.